A história do mendigo negro que se tornou milionário. Miguel era um homem que vivia nas sombras da cidade, um mendigo anônimo pelas ruas movimentadas do centro. Sua pele negra brilhava à luz dos postes, mas seu olhar carregava a tristeza das noites frias e solitárias. Ele conhecia cada canto, cada buraco nas calçadas, cada olhar indiferente. As pessoas passavam por ele, evitando tocar, evitando ver, como se o ignorar pudesse apagar sua dor. Mas apesar de tudo, Miguel mantinha uma centelha de esperança. Ele sonhava com um futuro diferente, onde não precisasse lutar contra os ventos e a chuva em um papel que nunca escolheu. Em um dia chuvoso como tantos outros, Miguel buscou abrigo na estação de metrô. A água escorria pelo seu rosto, misturando-se às lágrimas invisíveis. O som das gotas batendo no chão ecoava como um lamento. Ali, entre o cheiro de metal enferrujado e as conversas apressadas das pessoas, uma figura estranha chamou sua atenção. Um homem de aparência excêntrica. "Você, meu amigo, precisa disso." O estranho estendeu a mão e revelou um amuleto antigo, um objeto cheio de símbolos enigmáticos que reluziam mesmo sob a luz fraca do subsolo. "Este amuleto tem o poder de transformar vidas. Leve-o e veja." Miguel hesitou. O peso do objeto era inexplicável, como se o destino estivesse contido nele. O homem tinha um sorriso enigmático, mas os olhos pareciam predizer tempestades. Com um misto de curiosidade e desconfiança, Miguel aceitou o presente, sentindo a energia pulsante do amuleto em sua mão. Ao sair da estação, a chuva começava a diminuir, mas a tensão no ar era palpável. Do outro lado da calçada, um grupo de pessoas elegantes e bem vestidas se aproximava. Eles tinham ares de poder e influência. Miguel se sentiu pequeno e insignificante, como uma folha levada pelo vento. Eles notaram sua presença e começaram a cochichar entre si. O coração de Miguel disparou. O que queriam com ele? O que era aquele amuleto, afinal? Enquanto a multidão ao seu redor formava um círculo, a voz de um dos homens se destacou. "Estamos buscando alguém como você. Alguém que tem uma história para contar." O olhar deles era intenso, mas havia algo mais. Uma promessa? Um perigo? Miguel olhou para o amuleto em sua mão. Uma onda de emoções o inundou. Medo, esperança e uma pitada de dúvida. O que essa mudança traria para sua vida? Ele sabia que essa era uma oportunidade rara, mas também podia ser uma armadilha mortal. Estaria ele pronto para o que estava por vir? O peso do amuleto pulsava, como se estivesse esperando por uma resposta. No fundo, uma sombra observava de longe. O que essa figura queria? Miguel sentiu um frio na espinha. A vida na rua havia moldado sua resistência. Mas agora ele se perguntava: poderia essa chance transformar seu destino? Ou seria mais um passo em direção ao abismo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel segurava o amuleto com força, o coração batendo desenfreadamente enquanto olhava para aqueles homens ao seu redor. A tensão crescia como uma onda prestes a quebrar. Ele podia sentir que algo estava prestes a acontecer, mas o que poderia ser? Foi então que, de repente, uma luz ofuscante iluminou a cena. Um brilho, intenso e inesperado, surgiu do amuleto. Os rostos à sua frente ficaram em choque. A multidão parou. Miguel olhou para o objeto em suas mãos, perplexo. O que era aquele poder? Mas antes que pudesse entender, um grito rasgou o ar. Foi um grito agudo, um som que fez o chão tremer. Uma mulher, no meio da multidão, caiu. O olhar de Miguel se fixou nela. Era uma mulher conhecida na cidade.
uma ativista que lutava pelos direitos dos marginalizados. Ele sempre admirou sua coragem. Mas agora ela estava ali, caindo, como se a vida estivesse se esvaindo dela. A atenção de todos se voltou para a mulher. Miguel sentiu um frio na espinha. Ele sabia que precisava ajudar, mas o amuleto pesava em sua mão. O que estava acontecendo? Seria esse o poder que o homem excêntrico havia mencionado? Uma transformação? Ou o início de uma catástrofe? A mulher começou a convulsionar e os murmúrios na multidão se intensificaram. "Chame uma ambulância!" Alguém gritou, mas Miguel estava paralisado. A conexão estava ali. Ele a conhecia, mas nunca teve coragem de se aproximar. E, no entanto, agora a vida dela parecia integradamente ligada à sua. Aos poucos, a mulher parou de se contorcer. Seu olhar estava fixo no amuleto, e uma expressão que misturava terror e reconhecimento preenchia seu rosto. Você não deveria estar com isso, ela sussurrou, suas palavras cortando o ar. Miguel sentiu seu estômago revirar. O que ela sabia que ele não sabia? O amuleto parecia pulsar com uma energia que agora era quase insuportável. Ele queria jogar o objeto longe, mas algo o impedia. Era como se uma força invisível o mantivesse preso a ele. As pessoas começaram a recuar, o pânico crescendo como uma tempestade. Alguém gritou: "É uma maldição! Foge!" Miguel olhou ao redor. Todos estavam apavorados, mas ele não podia se mover. O olhar da mulher tanto o segurava quanto o atraía. "Você precisa me ajudar, Miguel," ela disse com dificuldade, como se suas palavras fossem a única coisa que ainda tivesse peso naquelas circunstâncias. Em um momento de clareza, ele percebeu que o amuleto não apenas tinha poder, mas também um custo. O que poderia trazer riqueza a ele poderia levar a vida dela. Com um último esforço, ele levantou o amuleto entre eles. "O que eu faço?" perguntou, sua voz quase um sussurro. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de esperança e desespero. "Quebre a maldição. Sua vida e a minha dependem disso." A multidão, já em desespero, cercava Miguel e a mulher. Ele tinha uma pressão crescente em suas mãos. O que aconteceria se rompesse aquilo? O que se romperia? E à medida que o medo tomava cada ser ao seu redor, Miguel sentiu uma decisão se formando dentro dele. No fundo, sabia que o futuro que sempre sonhou poderia estar a segundos de distância. Mas a que custo? Poderia a ação dele trazer um novo começo ou desencadear o fim de tudo? A tensão aumentava e o mundo ao seu redor parecia girar em torno daquela escolha simples, mas devastadora. Queria acreditar na esperança. Mas o pressentimento, no fundo de sua alma, sussurrava algo diferente. Miguel segurava o amuleto com força, o coração batendo desenfreadamente, enquanto olhava para aqueles homens ao seu redor. A tensão crescia como uma onda prestes a quebrar. Ele podia sentir que algo estava prestes a acontecer. Mas o que poderia ser? Foi então que, de repente, uma luz ofuscante iluminou a cena. Um brilho intenso e inesperado surgiu do amuleto. Os rostos à sua frente ficaram em choque. A multidão parou. Miguel olhou para o objeto em suas mãos, perplexo. O que era aquele poder? Mas antes que pudesse entender, um grito rasgou o ar. Foi um grito agudo, um som que fez o chão tremer. Uma mulher, no meio da multidão, caiu. Era uma mulher conhecida na cidade, uma ativista que lutava pelos direitos dos marginalizados. Ele sempre admirou sua coragem, mas agora estava ali, caindo, como se a vida estivesse se esvaindo dela. A atenção de todos se voltou para a mulher. Miguel sentiu um frio na espinha. Ele sabia que precisava ajudar, mas o amuleto pesava em sua mão. O que estava acontecendo? Seria esse o poder que o homem excêntrico havia mencionado? Uma transformação? Ou o início de uma catástrofe? Ela começou a convulsionar e Miguel estava paralisado. A conexão estava ali. Ele a conhecia, mas nunca teve coragem de se aproximar. E, no entanto, agora, a vida dela parecia integradamente ligada à sua. Olhando ao redor, os murmúrios cresciam e alguém gritou pela ambulância. "Chame uma ambulância!" Mas as palavras saíam como eco.
Miguel não conseguia mover seu corpo, como se algo prendesse ali. Todos estavam apavorados, mas o olhar da mulher o segurava. Um peso insuportável se instalava sobre seus ombros. Você precisa me ajudar, Miguel, ela disse com dificuldade, como se suas palavras fossem a única coisa que ainda tinha peso. O amuleto pulsava em sua mão, e ele se lembrou das advertências de que poderia haver um preço a pagar. Ele olhou para o amuleto em busca de uma resposta. Foi então que tudo mudou. Uma rajada de vento cortante passou pela calçada, e a luz do amuleto... Miguel sentiu que o chão sob seus pés começava a tremer, e a multidão se afastou em pânico. Ele olhou no minuto para a mulher, e no seguinte, o amuleto liberou uma onda de energia pura. Uma explosão de luz envolveu tudo ao redor. Então, do meio da luz, algo aterrador aconteceu. Os rostos ao seu redor começaram a se distorcer, como se a verdade deles estivesse se revelando. Miguel ficou paralisado, e uma sensação de terror absoluto invadiu seu peito. Ele viu a mulher, agora banhada em luz, olhar para ele com uma expressão de desespero. "Miguel, não!" Ela estava gritando, mas o som se misturava aos ecos distantes de um mundo que estava desmoronando. Neste instante, a verdadeira natureza do amuleto se revelou. Não era apenas uma fonte de poder, mas um portal. E a luz começou a mostrar não só visões de um futuro próspero, mas também segredos obscuros daquelas pessoas que o cercavam. Como sombras, suas histórias e intenções se desenrolaram diante dele. Traições, fardos escondidos, um labirinto de mentiras entre eles. Miguel viu, horrorizado, que um dos homens no grupo era responsável por desabrigar milhares. Não era apenas alguém buscando uma história, era um predador. Os sussurros da multidão se tornaram gritos de desespero, enquanto a revelação se espalhava. Miguel queria gritar, mas a luz o prendia. "Você não tem ideia do que está fazendo." A mulher chorava. "Isso pode acabar com todos nós." O pânico se instaurou. Enquanto a energia continuava a pulsar, Miguel lançou um olhar para o amuleto, agora se contorcendo em suas mãos. A responsabilidade pesava sobre ele de forma esmagadora. Ele se viu diante de uma escolha: manter o amuleto com sua promessa de mudança ou destruí-lo e arriscar perder a chance de se libertar de uma vida que nunca quis. Seria esse poder a chance de salvar a mulher e a todos ali, ou uma condenação em massa? E enquanto a luz começava a se intensificar, Miguel percebeu que tudo o que conhecia não era o que parecia. E no meio dessa confusão, um de seus antigos amigos, que ele pensava estar desaparecido, surgiu entre a multidão, com um olhar que dizia tudo. "Você não sabe o que está fazendo, Miguel. O amuleto pertence a nós." Agora ele também faria parte dessa escolha final. Miguel estava paralisado, o olhar fixo no amuleto pulsante em suas mãos. Uma onda de energia radiava de dentro dele, enquanto a mulher, agora iluminada pela luz intensa, gritava para ele não agir. O caos à sua volta era palpável. Pessoas corriam em todas as direções, olhos arregalados de terror. "O que eu faço?" Então, algo inesperado aconteceu. A multidão diante dele começou a se agitar ainda mais. Ruídos abafados, como um tambor distante, reverberavam pelo chão. E em meio à confusão, um grito cortou a atmosfera. Era seu amigo Carlos, um rosto conhecido que ele não via há anos. Carlos estava ali, não muito longe, em meio ao tumulto, seu olhar descrente fixo no amuleto. "Você não sabe o que está fazendo, Miguel. O amuleto pertence a nós." Carlos berrou, sua voz ecoando em meio ao pânico. A revelação o atingiu como um golpe. Carlos estava de fato entre aqueles que constituíam o passado sombrio de Miguel. As memórias começaram a voltar. Imagens de um tempo em que eram inseparáveis antes de Carlos emaranhar-se em assuntos obscuros. O brilho do amuleto começou a oscilar. Miguel viu os traços de seu amigo se endurecerem, a expressão misturando raiva e desespero. "Você precisa entender, Miguel. A verdade não é o que parece. Estão usando você." A multidão ao redor parecia estagnar, o horror congelando o tempo. A luz brilhante começou a refletir em seus olhos.
E ele percebeu que havia algo mais na voz de Carlos, um desespero velado. A mulher a seus pés, que agora esperava sua ajuda, olhou para Miguel com uma profunda preocupação. Miguel, ouça a verdade, ela implorou. O amuleto não é o que você pensa. Ele não traz sorte, apenas destruição. A escuridão que se aproxima é real. Miguel olhou entre a mulher e Carlos, seu coração martelando em seu peito. O amuleto parecia pulsar com uma intensidade crescente, como se estivesse ouvindo cada palavra. Seu amigo que lhe confiara agora era um mistério. Que ligação havia entre Carlos e essa relíquia? Por que ele estava tão enfurecido? E naquele instante, a luz do amuleto quase explodiu, revelando visões turbulentas, dinâmicas de poder, segredos feios, mentiras soltando-se como sombras. Miguel viu Carlos não apenas como um amigo, mas como parte de um jogo sombrio. Ele fora recrutado por pessoas que queriam usar a vida de Miguel como uma entrada para um mundo sedento de controle. As memórias da infância, os momentos compartilhados agora pareciam sombras distorcidas de verdades desconfortáveis. A tensão na multidão aumentou à medida que essa revelação pesava sobre Miguel. Ele se sentia dividido, preso em uma teia de traições, que ameaçava não só ele, mas a mulher que agora esperava sua ação. O tempo parecia se romper, e as expressões de pavor mudaram para aquelas de desconfiança em relação a Carlos. A multidão começou a sussurrar entre si. Ele está mentindo? Alguém gritou. O que você está escondendo, Carlos? A chamada soou como um estrondo. Miguel sabia que tinha uma escolha a fazer, mas a sua mente estava turva com dúvidas. O arrependimento de ter confiado em Carlos pesava como chumbo em seu coração. Enquanto a energia do amuleto crescia ao seu redor, a mulher à sua frente estendeu a mão, como se pudesse sentir o desespero dele. Se você não decidir agora, tudo estará perdido. O pânico em sua voz era a única clareza no caos. E assim, com aquele peso esmagador em sua consciência e a revelação de trações e falsas promessas à sua frente, Miguel se viu em um ponto sem volta. O que ele criara em sua mente como uma solução milagrosa talvez fosse apenas o início de um pesadelo. O que era a verdade? E quem realmente era seu amigo? Ele tomou uma respiração profunda, o tempo estendendo-se como um fio prestes a se romper, buscando uma resposta enquanto o mundo à sua volta parecia girar em um abismo de incertezas. Miguel estava paralisado, o olhar fixo no amuleto pulsante em suas mãos. Uma onda de energia radiava de dentro dele, enquanto a mulher, agora iluminada pela luz intensa, gritava para ele não agir. O caos à sua volta era palpável. Pessoas corriam em todas as direções. Olhos, o que eu faço? Ele sussurrou, o tom da sua voz misturando-se ao pânico crescente. Então, algo inesperado aconteceu. A multidão diante dele começou a se agitar ainda mais. Ruídos abafados, como um tambor distante, reverberavam pelo chão. E em meio à confusão, um grito cortou a atmosfera. Era seu amigo Carlos, um rosto conhecido que ele não via há anos. Carlos estava ali, não muito longe, em meio ao tumulto, seu olhar descrente fixo no amuleto. Você não sabe o que está fazendo, Miguel. O amuleto pertence a nós. Carlos berrou, sua voz ecoando em meio ao pânico. A revelação o atingiu como um golpe. Carlos estava de fato entre aqueles que constituíam o passado sombrio de Miguel. As memórias começaram a voltar, imagens de um tempo em que eram inseparáveis antes de Carlos emaranhar-se em assuntos obscuros. O brilho do amuleto começou a oscilar. Miguel viu os traços de seu amigo se endurecerem, a expressão misturando raiva e desespero. Você precisa entender, Miguel. A verdade não é o que parece. Estão usando você. A multidão ao redor parecia estagnar, o horror congelando o tempo. A luz brilhante começou a refletir em seus olhos, e ele percebeu que havia algo mais na voz de Carlos, um desespero velado. A mulher a seus pés, que agora esperava sua ajuda, olhou para Miguel com uma profunda preocupação. Miguel, ouça a verdade, ela implorou. O amuleto não é o que você pensa. Ele não traz sorte,
Apenas destruição. A escuridão que se aproxima é real. Miguel olhou entre a mulher e Carlos, seu coração martelando em seu peito. O amuleto parecia pulsar com uma intensidade crescente, como se estivesse ouvindo cada palavra. Seu amigo, que ele confiara, agora era um mistério. Que ligação havia entre Carlos e essa relíquia? Por que ele estava tão enfurecido? E naquele instante, a luz do amuleto quase explodiu, revelando visões turbulentas, dinâmicas de poder, segredos feios, mentiras soltando-se como sombras. Miguel viu Carlos não apenas como um amigo, mas como parte de um jogo sombrio. Ele fora recrutado por pessoas que queriam usar a vida de Miguel como uma entrada para um mundo sedento de controle. As memórias da infância, os momentos compartilhados, agora pareciam sombras distorcidas de verdades desconfortáveis. A tensão na multidão aumentou, à medida que essa revelação pesava sobre Miguel. Ele se sentia dividido, preso em uma teia de traições que ameaçava não só ele, mas a mulher que agora esperava a sua ação. O tempo parecia se romper, e as expressões de pavor mudaram para aquelas de desconfiança em relação a Carlos. A multidão começou a sussurrar entre si. "Ele está mentindo!" Alguém gritou. "O que você está escondendo, Carlos?" A chamada soou como um estrondo, e foi nesse momento que tudo mudou. Uma explosão de luz irrompeu do amuleto, tirando todos do estado de atordoamento. A mulher, com os olhos fixos no amuleto, começou a gritar. Não, não é isso que você pensa." A multidão a olhou confusa, mas a expressão dela era desespero puro. Então Carlos deixou de ser apenas o amigo de Miguel. Ele avançou, braços abertos em direção ao amuleto, mas não para agarrá-lo. "Por favor, Miguel, faça isso agora!" Ele implorou. A mulher respondeu, então como se fosse parte da mesma conversa. "Miguel, escute! Carlos, ele não é quem você pensa. Ele faz parte de uma linha de guardiões. Eles estão aqui para evitar que o poder do amuleto caia em mãos erradas." A multidão estava em choque, mas Miguel se sentiu completamente perdido. "O que você quer dizer com isso?" ele gritou, da voz tremendo. A mulher parecia estar se despedaçando sob a pressão. "Os guardiões! Nós lutamos contra aqueles que querem usar este poder. Carlos é um deles, mas não da forma que você imagina." A expressão da mulher mudou. Uma sombra de confiança cruzou seu rosto. "Ele vai te usar, Miguel. A escolha é sua, mas você não pode confiar nele." E com essas palavras, a luz começou a se intensificar novamente, como se estivesse respondendo ao clamor de Miguel. Ele sabia que tinha uma escolha a fazer, mas a mente estava turva com dúvidas. O arrependimento de ter confiado em Carlos pesava como chumbo em seu coração. Enquanto a energia do amuleto crescia ao seu redor, a mulher à sua frente estendeu a mão, como se pudesse sentir o desespero dele. O que ele faria? A verdade, em toda a sua complexidade, pairava no ar, prestes a transformá-lo para sempre. Seria o momento que definiria seu destino ou o princípio de algo ainda mais aterrador? Miguel estava prestes a descobrir que a realidade era mais sombria do que havia imaginado. Miguel estava prestes a descobrir que a realidade era mais sombria do que havia imaginado. A luz do amuleto pulsava intensamente, refletindo-se em seus olhos enquanto ele tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça insano. O olhar entre Carlos e a mulher se intensificou, como se cada um tentasse decifrar o que o outro realmente queria. Ele podia sentir a tensão no ar. Era como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Então tudo aconteceu de repente. Um estrondo ecoou, rasgando o ar pesado de expectativas. Uma explosão de energia iluminou a cena de forma assustadora. Miguel viu a luz do amuleto girar em sua mão, enquanto seu corpo e a multidão ao redor eram envolvidos em uma onda de calor. O universo parecia se contorcer, e ele mal podia controlar seus pensamentos. E foi então que uma figura emergiu da luz, uma presença imponente que fez com que o coração de Miguel disparasse. Era um homem alto, vestido com um manto que flutuava como se estivesse submerso sob uma corrente. Seu rosto era desconhecido,
mas havia algo familiar sobre ele. No instante em que os olhos do homem encontraram os de Miguel, uma onda de lembranças invadiu sua mente. Risos, promessas e um passado que ele pensava ter esquecido. Miguel! O homem gritou, sua voz ecoando com um peso que fez a multidão parar. Estou aqui para restaurar a ordem. O que você tem em suas mãos não é um amuleto qualquer. É uma chave. Uma chave que pode libertar ou condenar. O silêncio se instalou, e todos olharam chocados para o recém-chegado. Miguel sentiu um nó na garganta. Sua cabeça girava. Reconhecer aquele homem. Mas como? Ele era seu pai. Miguel ficou paralisado. A conexão familiar sufocante o envolveu. Você está vivo? A incredulidade cobria sua voz. Sim, eu sempre estive. O homem respondeu, avançando em direção a Miguel. Você precisa entender, Miguel. O amuleto controla o destino de muitos. E Carlos, ele se virou para o amigo de Miguel, que agora estava imóvel, os olhos arregalados em choque. Carlos está ligado ao mundo dos guardiões, mas ele não é o que parece. As revelações e os ecos de cada palavra se espalharam, como um labirinto deixado por uma tempestade. Carlos pareceu desmoronar sob a pressão do diálogo. Isso não faz sentido. Você não pode estar falando sério, ele exclamou, seus olhos passando de um para outro como um jogador encurralado em um jogo de xadrez. Mas faz, Carlos. Lembre-se daquela noite. Lembre-se do que aconteceu. O pai de Miguel disse e o ar carregado parecia vibrar ao seu redor. Miguel, tudo está conectado. Carlos fez uma escolha, e agora precisamos determinar se ele pode se redimir, ou se você deve ficar com o poder nas suas mãos. Nesse momento, a luz do amuleto começou a pulsar mais forte, e Miguel sentiu uma conexão brotar. Mas, ao mesmo tempo, um fragmento de dor percorreu seu coração. Ele pensou em todas as vezes que Carlos estivera ao seu lado, e nas mentiras que talvez estivessem escondidas atrás dos sorrisos. A multidão murmurava. O ambiente estava carregado de tensão. Miguel estava dividido. Então, é verdade? Carlos, você me usou? A voz dele tremia, mas a frustração crescia. A verdade a ser enfrentada era como uma lâmina afiada apontada. Não, você não entende, Miguel. Eu só queria proteger você. Este amuleto é mais do que pensamos. E se ele cair em mãos erradas, todos nós pagaremos o preço. Carlos respondeu, seu olhar desesperado. Mas enquanto Miguel tentava absorver tudo aquilo, a luz do amuleto começou a mudar. Um brilho negro começou a emanar dele, uma sombra que crescia como um demônio emergindo da escuridão. O ar ficou frio, e a multidão começou a se afastar em pânico. A presença que antes era aconchegante agora se tornara ameaçadora. Era como se a própria essência do poder estivesse lutando por controle. E enquanto todos olhavam, Miguel percebeu que o verdadeiro horror estava apenas começando. Ele estava no centro de uma escolha que transformaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. O que vai acontecer agora? Ele perguntou, olhando de novo para o pai e em seguida para Carlos. Você precisa decidir, Miguel. É sua hora, o pai respondeu, não conseguindo esconder a urgência em sua voz. Era um momento crítico, um divisor de águas. E assim, em meio a toda aquela confusão, Miguel teve um pensamento perturbador que o atingiu como um raio. Seria ele mesmo uma parte do plano? E se sua presença ali já estivesse predestinada para gerar o caos? O nó na garganta se apertou ainda mais, enquanto as sombras ao redor dançavam de forma ameaçadora. A resposta estava prestes a vir, mas a que custo? Miguel estava prestes a descobrir que a realidade era mais sombria do que havia imaginado. A luz do amuleto pulsava intensamente, refletindo-se em seus olhos enquanto ele tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça insano. O olhar entre Carlos e a mulher se intensificou, como se cada um tentasse decifrar o que o outro realmente queria. Ele podia sentir a tensão no ar. Era como se o mundo tivesse prestes a desmoronar. Não há tempo, gritou seu pai, a urgência em sua voz cortando a atmosfera pesada. Você precisa confiar em mim, Miguel.
O amuleto pode abrir muitas portas, mas também pode tirar tudo de você. Nesse instante, Carlos avançou. Nada disso é verdade. Eles estão usando você para seus próprios fins. A multidão parecia respirar como uma só, o medo e a incerteza unindo todos em um momento congelado. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto Miguel tentava processar todas aquelas informações, uma sombra se projetou sobre ele. Uma figura alta surgiu, cobrindo a luz do amuleto com um manto negro que parecia absorver a própria luz ao redor. Todos viraram a cabeça em uníssono, o horror estampado nos rostos. Chegou a hora, Miguel. A figura disse com uma voz profunda e ressonante que fez o chão tremer. Você finalmente escolherá o lado certo ou prevalecerá a escuridão. O rosto encapuzado se iluminou com um brilho misterioso. Miguel franziu a testa. Quem é você? A voz dele tremia enquanto a pressão aumentava. A figura se aproximou mais, e os murmúrios da multidão aumentaram, misturando medo e curiosidade. Eu sou o que você teme e o que você deseja, a figura respondeu, levantando a mão. Você não está sozinho, Miguel. Sempre esteve cercado por nós, mas nunca percebeu. E, como se o ar tivesse sido cortado, Miguel teve uma revelação instantânea. Ele viu flashes de rostos familiares ao longe, amigos, conhecidos, até mesmo pessoas que passavam por ele nas ruas. E então a verdade veio à tona como um estalo. Não, isso não pode ser. O choque dominou Miguel enquanto a imagem de Carlos se distorcia, revelando um brilho malicioso em seus olhos. Você estava por trás de tudo isso. Você é um deles. Miguel apontou, o gesto carregado de desespero. Neste momento, os murmúrios se transformaram em gritos de horror. A multidão começou a recuar, formando um semicírculo de desconfiança. Carlos sorriu, um sorriso que não era humano, mas algo mais profundo, mais sombrio. Você sempre foi o escolhido, Miguel. Não foi por acaso que o amuleto veio até você. O chão sob seus pés começou a tremer com mais intensidade, e a figura encapuzada ergueu a mão, convocando uma onda de energia que fez o vento uivar. Miguel sentiu uma pressão dentro de si. Eles estão aqui para se unir a você, ou para destruí-lo. A figura continuou, agora parecendo mais ameaçadora. E então, em um momento que pareceria durar para sempre, a luz do amuleto se dividiu. Uma parte brilhava com esperança, e a outra, que buscava Miguel, ficou obsidiana gris. Escolha! Gritou o pai, mas a voz já perdia entre o tumulto. Em um piscar de olhos, Miguel sentiu que estava à beira do abismo. Ele olhou para a mulher ali caída, agora recuperando sua força, e para Carlos, que se fundia com a energia ao seu redor. Ele viu sua luz apagadinha. E nele uma escuridão crescente. A dor enraizou-se no seu peito enquanto a verdade se instalava. Ele havia estado no centro de um jogo de poder muito antes de entender. O passado que pensou ter se distanciado agora se mostrava como uma sombra inescapável, uma rede de mentiras e enganos. Miguel sentia a pressão aumentada, a escolha o esmagando. E com isso, uma nova onda de energia cruzou a multidão. O amuleto pulsou, e a figura encapuzada lançou um olhar esplêndido a Miguel. O destino está em suas mãos. Mas a tensão era insuportável, um nó doloroso em sua garganta. O que viria a seguir poderia mudar tudo, e ele sabia que não poderia voltar atrás. O que eu faço? Pergunta atravessava sua mente, enquanto a realidade à sua volta parecia desmoronar em camadas de escuridão e luz. E o que mais poderia ser, senão o início de um novo pesadelo? Miguel estava prestes a descobrir que a realidade era mais sombria do que havia imaginado. A luz do amuleto pulsava intensamente, refletindo-se em seus olhos enquanto ele tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça insano. O olhar entre Carlos e a mulher se intensificou, como se cada um tentasse decifrar o que o outro realmente queria. Ele podia sentir a tensão no ar. Era como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Não há tempo, gritou seu pai, a urgência em sua voz cortando a atmosfera pesada. Você precisa confiar em mim, Miguel. O amuleto pode abrir muitas portas, mas também pode tirar tudo de você. Neste instante,
Carlos avançou, seu rosto contorcido pela frustração e raiva. Nada disso é verdade. Eles estão usando você para seus próprios fins. A multidão parecia respirar como uma só. O medo e a incerteza unindo todos em um momento congelado. Então, como se o tempo tivesse parado, uma sombra se projetou sobre Miguel. Era uma figura alta, coberta por um manto negro que parecia absorver a luz ao redor. Ele sentiu um arrepio na espinha. A figura se aproximou lentamente e a tensão aumentou. Chegou a hora, Miguel, disse a sombra com uma voz profunda que reverberava. Você finalmente escolherá o lado certo ou prevalecerá a escuridão. O rosto encapuzado se iluminou de forma maliciosa e Miguel sentiu seu estômago revirar. A figura não era apenas uma testemunha, mas a própria manifestação do dilema que o cercava. Em um piscar de olhos, Miguel lembrou-se de sua infância. Momentos antes felizes, seus pais brincando ao redor, e uma cena a qual ele nunca prestou atenção. Um brilho semelhante ao do amuleto em uma foto antiga. Antes que pudesse pensar mais, uma onda de energia despontou da figura. O ar ficou pesado e um barulho estrondoso se fez ouvir. Não, isso não pode ser! A voz de sua mãe ecoou em sua mente, carregada de medo e dor. Era a primeira vez que ele sentia que algo estava muito errado. Carlos olhou de relance para a sombra e então para Miguel. Você precisa se afastar. Isso não é o que parece. Mas não havia mais tempo. As palavras fluíram como um grito e a energia da sombra se materializou em um redemoinho, envolvendo tudo. A multidão, agora aterrorizada, começou a gritar, e em questão de segundos, tudo à sua volta tornou-se um borrão de pânico e confusão. Miguel virou-se para a mulher que tinha caído, seu olhar desesperado. Me ajude, ele implorou, mas não havia tempo para respostas. A figura encapuzada avançou, e a luz do amuleto pulsou em resposta, revelando um padrão complexo nas sombras que dançavam ao seu redor. A multidão foi forçada a recuar, cercada pela energia crescente. E então, a realidade estourou como vidro quebrado. A sombra se desfez, e uma nova cena apareceu. Viu flashes de um passado obscuro, imagens de um ritual, sussurros em um idioma desconhecido, e um nome, Lucius. O que ele não podia compreender de imediato era que Lucius era seu avô, mas mais assustador ainda, era que a mulher caída, que ele pensou ser uma ativista, agora era cercada por uma aura de poder, e seus olhos brilhavam como brasas. Você não precisa disso, Miguel. Ela gritou calmamente, mas sua presença era tão poderosa que todos ao redor recuaram. Eu sou sua verdadeira guardiã. Até agora. A revelação cortou a atmosfera, e Miguel sentiu como se o chão houvesse sido arrancado sob seus pés. Cada entendimento que ele tinha sido construído estava desmoronando. Carlos, em um último esforço, exclamou. Ela está manipulando você. Não confie nela. Mas Miguel sentiu um vínculo estranho com a mulher. Era como se ele estivesse vendo algo que estava sempre ali, mesmo quando não se dava conta. Lúcius, ele tem que ser parado, ela disse. Suas palavras agora mais urgentes. O apocalipse se aproxima, e apenas você pode deter isso. O tempo parecia estar se esgotando, mas Miguel estava mais confuso do que nunca. Ele olhou para o amuleto, então para o pai. O que está acontecendo? A dor em sua voz ecoou no ar. Ele estava no meio de uma tempestade de desconfiança. Era hora, ele percebeu, de tomar uma decisão. Com um peso no coração, Miguel percebeu que o verdadeiro inimigo poderia não ser Carlos ou a sombra, mas sim a revelação de uma verdade ainda oculta. E quando a mulher olhou diretamente em seus olhos, ele soube que as coisas nunca mais seriam as mesmas. O que viria a seguir poderia mudar tudo. As perguntas pulsavam. Quem ele realmente era? E qual seria a verdadeira natureza de seu destino? A única certeza era que um novo pesadelo estava prestes a começar. Miguel estava prestes a descobrir que a realidade era mais sombria do que havia imaginado. A luz do amuleto pulsava intensamente, refletindo-se em seus olhos
enquanto ele tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça insano. O olhar entre Carlos e a mulher se intensificou, como se cada um tentasse decifrar o que o outro realmente queria. Ele podia sentir a tensão no ar. Era como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. "Não há tempo!" gritou seu pai, a urgência em sua voz cortando a atmosfera pesada. "Você precisa confiar em mim, Miguel. O amuleto pode abrir muitas portas, mas também pode tirar tudo de você." Neste instante, Carlos avançou, seu rosto contorcido pela frustração e raiva. "Nada disso é verdade. Eles estão usando você para seus próprios fins." A multidão parecia respirar como uma só, o medo e a incerteza unindo todos em um momento congelado. Então, como se o tempo tivesse parado, uma sombra se projetou sobre Miguel. Era uma figura alta, coberta por um manto negro que parecia absorver a luz ao redor. Ele sentiu um arrepio na espinha. A figura se aproximou lentamente e a tensão aumentou. "Chegou a hora, Miguel", disse a sombra com uma voz profunda que reverberava. "Você finalmente escolherá o lado certo ou prevalecerá a escuridão." O rosto encapuzado se iluminou de forma maliciosa, e Miguel sentiu seu estômago revirar. A figura não era apenas uma testemunha, mas a própria manifestação do dilema que o cercava. Em um piscar de olhos, Miguel lembrou-se de sua infância. Momentos antes felizes, seus pais brincando ao redor, e uma cena a qual ele nunca prestou atenção. Um brilho semelhante ao do amuleto em uma foto antiga. Antes que pudesse pensar mais, uma onda de energia despontou da figura. O ar ficou pesado, e um barulho estrondoso se fez ouvir. "Não, isso não pode ser." A voz de sua mãe ecoou em sua mente, carregada de medo e dor. Era a primeira vez que ele sentia que algo estava muito errado. Carlos olhou de relance para a sombra, e então para Miguel. "Você precisa se afastar. Isso não é o que parece." Mas não havia mais tempo. As palavras fluíram como um grito, e a energia da sombra se materializou em um redemoinho, envolvendo tudo. A multidão, agora aterrorizada, começou a gritar, e em questão de segundos, tudo à sua volta tornou-se um borrão de pânico e confusão. Miguel virou-se para a mulher que tinha caído, seu olhar desesperado. "Me ajude!" ele implorou. Mas não havia tempo para respostas. A figura encapuzada avançou, e a luz do amuleto pulsou em resposta, revelando um padrão complexo nas sombras que dançavam ao seu redor. A multidão foi forçada a recuar, cercada pela energia crescente. E então, a realidade estourou como vidro quebrado. A sombra se desfez, e uma nova cena apareceu. Miguel viu flashes de um passado obscuro, imagens de um ritual, sussurros em um idioma desconhecido, e um nome, Lúcius. O que ele não podia compreender de imediato era que Lúcius era seu avô. Mas mais assustador ainda era que a mulher caída, que ele pensou ser uma ativista, agora era cercada por uma aura de poder, e seus olhos brilhavam como brasas. "Você não precisa disso, Miguel." Ela gritou calmamente, mas sua presença era tão poderosa que todos ao redor recuaram. "Eu sou sua verdadeira guardiã, até agora." A revelação cortou a atmosfera, e Miguel sentiu como se o chão houvesse sido arrancado sob seus pés. Cada entendimento que lhe tinha sido construído estava desmoronando. Carlos, em um último esforço, exclamou: "Ela está manipulando você! Não confie nela!" Mas Miguel sentiu um vínculo estranho com a mulher. Era como se ele estivesse vendo algo que estava sempre ali, mesmo quando não se dava conta. "Lúcius, tem que ser parado," ela disse. "Suas palavras agora mais urgentes. O apocalipse se aproxima e apenas você pode deter isso." O tempo parecia estar se esgotando, mas Miguel estava mais confuso do que nunca. Ele olhou para o amuleto, então para o pai. "O que está acontecendo?" A dor em sua voz ecoou no ar. Ele estava no meio de uma tempestade de desconfiança. Era hora, ele percebeu, de tomar uma decisão. Com peso no coração, Miguel percebeu que o verdadeiro inimigo
poderia não ser Carlos ou a sombra, mas sim a revelação de uma verdade ainda oculta. E foi então que o chão começou a tremer de uma forma que ele nunca havia sentido antes. A multidão gritou em uníssono, e Miguel percebeu que um abismo se abria sob seus pés, sugando a luz e o som. O amuleto em suas mãos pulsou como se estivesse vivo, e a presença da mulher ao seu redor se tornou envolvente, quase sufocante. Miguel, escolha! A mulher gritou. Mas, enquanto ele tentava se concentrar, um jato de energia explodiu do amuleto, enviando uma onda de luz que atingiu todos na cena. Então, tudo se apagou. Quando a visão voltou, Miguel se encontrou em um lugar conhecido, mais distorcido. Era sua casa, mas como se tivesse sido transformada em uma sombra do que era. As cores estavam desbotadas, os ecos do passado soavam como um lamento. E no coração daquela cena, ele viu a forma de Lúcius, seu avô, sentado em uma cadeira. Você finalmente chegou, Miguel, Lúcius disse, um sorriso enigmático no rosto. Estava esperando por você. Miguel, paralisado, percebeu que tinha sido puxado para um mundo que ele nunca soube que existia. Uma nova realidade estava se formando, uma que mudaria tudo. E em meio a isso, ele se lembrou de algo que Carlos havia dito. A verdade não é o que parece. A angústia tomou conta dele. O que ele realmente conhecia. O que essa nova revelação significava para sua luta contra a escuridão. Miguel olhou nos olhos de Lúcius, o homem que sempre estivera por trás do véu da sua história. O peso do que estava prestes a acontecer pairava no ar como um trovão prestes a estourar. Ele sentia o amuleto pulsar em suas mãos, uma mistura de poder e incerteza. O que você quer de mim, Lúcius? Sua voz saiu baixa, mas firme. Lúcius sorriu, um sorriso que misturava tristeza e determinação. Você é a última esperança, Miguel. O amuleto só pode ser usado por alguém com um coração puro. E você? Você é mais do que imagina. Sua jornada não foi à toa. As sombras ao redor começaram a dançar, ameaçando engolir tudo. A mulher, agora revelando seu verdadeiro eu, se aproximou, seus olhos ardendo com fogo. A verdade está ao seu alcance, Miguel. Não podemos permitir que a escuridão prevaleça novamente. Carlos gritou, sua voz elevada. Você está cometendo um erro, Miguel. Não acredite neles. Mas as palavras de Carlos soaram vazias, e Miguel sentiu uma onda de clareza atravessá-lo. O que havia sido confuso começou a se desdobrar em significado. Miguel se virou para a multidão, seus olhos buscando a esperança ou o medo refletido nas expressões dos rostos. Ele podia ver a luta interna de cada um deles, a necessidade de acreditar que não estavam maus ao se sentirem perdidos. Nós não podemos nos deixar levar pela escuridão. Se eu tiver que fazer isso, tenho que fazer por todos nós. Ele olhou para o amuleto e sentiu seu poder real se concentrar. Eu escolho a luz. A atmosfera mudou de repente. O amuleto em suas mãos brilhou intensamente, a luz se expandindo como um sol nascente. Em um movimento inexorável, a energia começou a emanar, envolvendo Miguel, Carlos e a mulher ao redor. O que antes parecia sombrio, agora estava imbuído de uma nova possibilidade. Lúcio sorriu aliviado. Você fez a escolha certa, Miguel. Agora, vamos restaurar o equilíbrio. Mas antes que pudesse agir, a presença sombria de Carlos disparou novamente. Uma tempestade de fúria. Não, isso não vai acontecer. Ele começou a se desintegrar dentro da luz. Mas Miguel podia sentir que sua luta não era apenas pessoal. Era tudo ou nada. Finalmente, uma explosão de energia pôs fim ao conflito. A luz inundou cada canto da sala, e em poucos instantes a escuridão se desfez, como se nunca tivesse existido. A multidão ficou atenta, absorvendo a transformação e o renascimento à frente deles. Quando a luz se dissipou, Miguel viu que estava sozinho com sua família. Brancas nuvens de apoio flutuando ao seu redor. O peso nos seus ombros havia desaparecido, e ele respirou profundamente. O que aconteceu? Você quebrou o ciclo, Miguel. A escuridão foi banida, mas sempre haverá aqueles que desejam retorná-la. Lúcius disse, seco,
mas esperançoso. A mulher, agora entregue ao seu verdadeiro ser, piscou para ele. Você será o novo guardião, Miguel, e não estará sozinho. Sempre podemos voltar, e os outros, eles terão você em suas memórias. Miguel sorriu, mas sua mente estava dividida. O que mais estava por vir? Mas neste instante, ele sabia que tinha um apoio. Nunca esquecerei o que aconteceu aqui, e prometo lutar para que isso nunca se repita. E assim, a história, o que mais o aguardava, o que o futuro reservava? Os ecos da luta e da jornada ainda estavam por vir, mas uma coisa era certa. Miguel havia encontrado sua voz, sua identidade, e com isso, um novo mundo à sua frente. E se você gostou dessa história incrível, não pode perder as próximas aventuras. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nada. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo e mostra seu apoio. Comente abaixo sua reação e teoria sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo, com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer.